Aleluia, graça e paz, meu querido, paz seja contigo, seja bem-vindo à Escola Tadel, a mais um momento muito importante, mais uma semana maravilhosa, terceira semana desse mês poderoso em Deus, que eu tenho certeza que Deus está mudando, transformando a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Estamos no mês 6, é o terceiro mês que nós estamos aplicando esses vídeos, essa série sobre o que Deus está querendo construir através da nossa vida, do nosso ministério, esse caminhar que Deus tem nos falado, nos direcionado, apontado, a qual nós chamamos de cultura genoma, onde essa cultura genoma tem por foco a sua vida no lar, um culto doméstico, a vida de adoração a partir da casa, onde nós olhamos para o culto dominical e ele tem que ser o reflexo de uma verdade de adoração e vida com Deus a partir do nosso lar. Porque o nosso culto pode expressar a verdadeira adoração, aquela qual Deus procura, aquela qual Deus se agrada, aquela qual Deus deseja, ou nós podemos também estar no culto e expressando a verdadeira face da hipocrisia. Esse é um problema grave. Fariseus hipócritas. Mas o Senhor tem nos levado a essa modificação de vida a partir do nosso lar. O Senhor quer transformar a nossa casa. O Senhor quer transformar a nossa vida. Para isso Ele tem nos direcionado nesse caminho. E esse caminho começa com o descanso, onde Deus quer nos fazer descansar, conforme está no Salmo 23. O Senhor quer nos fazer descansar. Para eu descansar, eu preciso confiar nele. Porque só confia quem se relaciona. E só se relaciona em quem conhece. Então eu tenho que conhecer a Deus, relacionar com Deus, conhecer a palavra, relacionar com a palavra, para confiar nela de verdade e assim entrar nesse tempo de descanso. E o Senhor quer nos levar a esse tempo de descanso. Mas para estar nesse tempo de descanso nós temos que aprender o convívio com o mundo lar, aprender a se relacionar em família, a relacionar a adoração, a vida de fé na casa. Porque o justo viverá pela fé. A família justificada por Deus, em Deus, salva remida pelo sangue do Cordeiro, que conheceu, viu, contemplou Jesus, a sua graça, vive a vida com o mundo do lar, em graça e formosura. E já que estamos dentro desse parâmetro, deste ponto, nós temos que nos lembrar da palavra, lembrar dos versos, lembrar daquilo que foi visto e falado nos vídeos anteriores, ao qual eu creio. Do fundo do meu coração você sentou à mesa e tentou conversar com a família sobre o que Deus tem falado com você. E a gente viu sobre profetizar aquilo que Deus disse, profetizar a palavra, o que vai trazer, o que vai acontecer. E a vida de Deus vai se empoderar até que o Espírito venha, caia sobre a sua casa, como aconteceu na casa de Cornélio. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, mas para isso nós precisamos aprender a evoluir na nossa comunicação verbal e não verbal, na nossa fala, nos nossos métodos de fala. Quando a gente fala, a gente precisa aprender a evoluir nisso, porque a boca fala do que o coração está cheio. Da boca vai proceder vida e morte, daquilo que está dentro de nós vai proceder vida e morte. A gente precisa aprender a declarar as coisas certas, a falar as coisas certas, a proferir palavras de bênção, expressões também de bênção, expressões de vida, porque no meu interior eu vou tirar aquilo que tem do meu tesouro. Eu vou tirar, vou dar para a pessoa, vou dar expressões, vou dar gesticulações, vou dar palavras daquilo que eu tenho dentro de mim e como as coisas estão dentro de mim. Simples. Observa a voz que fala na sua casa. As canções que falam na sua casa.
os filmes, os enredos, dos doramas, das novelas, dos filmes, do que tem sido anunciado na minha casa. Hoje eu quero falar a respeito de Tiago, capítulo 3. Eu quero ler o último verso do capítulo 2, onde está escrito assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se você crê naquilo que Deus disse, você vai aplicar vida naquilo que Deus disse. Como? Declarando aquilo que Deus disse e correndo atrás daquilo que Deus disse. Por isso, nós damos valor ao culto, à mensagem. Então, você recebe essa mensagem do altar, se leva na mesa, e na mesa você vai estruturar junto com a família o que Deus está falando, o que a gente tem que fazer, como a gente vai se portar, como a gente vai se estruturar nisso, e isso vai ser consumado no leito ao dormir. Então, a fé, ela necessita dessa obra. Eu creio naquilo que Deus está, necessita da minha aplicação. Meus irmãos, não seja vós muitos mestres, sabendo que recebereis o mais duro juízo. Não queira você ser o sabichão, entendedor de tudo. Seja humilde em sempre aprender. Seja humilde em querer sempre aprender. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear o corpo. Então, se você acha que você é sabichão demais, sabe demais, inteligente demais, bom demais em Deus, você tem o poder também de dominar todo o seu corpo. Ora, nós pomos freios na boca de cavalos para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que sendo tão grandes e levadas por impetuoso vento, se viram uns com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande um bosque pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo que... A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto bestas feras como aves, tanto como répteis de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Se eu parar o texto aqui, tudo isso que eu li, eu dou vazão a uma questão muito importante. E essa questão muito importante que me dá vazão é: eu não consigo domar. Eu não consigo controlar esse meu ímpeto. Eu não consigo controlar essa minha fala. Eu não consigo dominar isso. Não, tá errado. Ah, Deus, eu não consigo, eu não posso. Olha aqui, a tua palavra diz que a língua é esse mal. A natureza, a gente domina tudo, mas a língua o homem não consegue domar. Ah, Deus, eu não consigo. Eu sou linguarudo, eu não consigo parar de falar palavrão, eu não consigo parar de falar as besteiras, não consigo parar de cantar as músicas que são de baixo calão. Eu não consigo, Deus, eu não consigo. A palavra diz que é impossível mesmo, então tudo bem. Mas vamos continuar no texto. Olha que legal que está aqui no verso 10, do capítulo 3 de Tiago. A parte B. Meus irmãos. Continuando o mesmo verso. Continuando o verso onde o apóstolo está falando aqui da mesma boca procede bênção e maldição. Ponto final. Ele fala assim: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não é certo que isso se faça assim. Porventura, de uma fonte emana o mesmo manancial água doce e salgada, doce e amarga? De um mesmo manancial, de uma mesma pessoa, pode sair dois frutos? Uma mesma árvore produz dois frutos?
É possível isso? Veja bem, a palavra de Deus diz que nós fomos resgatados do reino das trevas para a luz. A palavra de Deus diz que o corpo do pecado foi destruído. A palavra de Deus diz que que o reino das trevas não nos domina mais. A palavra de Deus nos leva a um ponto onde somos libertos da condenação do pecado, somos libertos das amarras do pecado. Cristo me libertou para que eu seja livre. Eu tenho que declarar essa verdade de Deus em mim. Tem que começar a declarar essa palavra, porque quando eu começo a declarar essa palavra, existe uma metanoia, uma mudança de mente, de pensamento, e quando muda-se o pensamento, muda-se a fala, muda-se o comportamento, muda-se o procedimento, muda-se a vida, muda-se a postura. Assim como a figueira também não pode produzir azeitona e a videira figo, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Assim tampouco um cristão pode viver no pecado. A palavra de Deus em 2 Pedro capítulo 1, verso, sugiro que você leia do 2, do 3 ali até o 7, 8, 10. E medite nisso. Porque através dessas grandiosas e preciosas promessas, Ele nos fez participantes da sua natureza divina. Havendo escapado da corrupção. Havendo escapado da corrupção. Vou até ler aqui para não ficar por minhas palavras simplesmente. 2 de Pedro, capítulo 1. Visto que com o seu divino poder, Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Até a sua fala, a sua comunicação, os seus gestos, sua valorização daquilo que Deus deu, a não reclamar, a não murmurar nos dias de dificuldade. Deus nos deu tudo que nos diz a respeito à vida e à piedade. Como que eu vou adquirir isso? Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então eu tenho que conhecer a Deus, relacionar com Deus e confiar em Deus. Daí eu entro no descanso e eu começo a relacionar com isso. Eu começo a declarar isso e isso vai se tornando vida e as coisas vão se juntando. Por mais que tenha barulho, tensões, tendões, por mais que tenha coisas acontecendo, as coisas vão se encaixar. Pelo conhecimento daquele que nos chamou. Quando eu busco esse conhecimento de Jesus, a glória de Deus vai vir. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por essas grandíssimas e preciosas promessas, no qual eu começo a declarar, crer, confiar e viver, eu fique participante daquilo que é natural de Deus, da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência não há no mundo. E se também, pondo nisto, mesmo toda diligência, então eu vou pôr toda a minha diligência, toda a minha vida e vou acrescentar na minha fé a virtude a ciência, a temperança, a temperança a paciência a piedade o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquele em quem não há estas coisas é cego, e nada vendo de longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Deus já te purificou dos seus antigos pecados. Até esse pecado de comunicação, esse pecado de fala, esse pecado de murmurar por tudo, esse pecado de difamar os irmãos, de falar mal do pastor na mesa, de falar dos outros na mesa, de ficar apontando, ficar runhando. É melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa, reclamona. É melhor estar longe, sozinho, do que alguém que fica reclamando, trazendo pensamentos ruins. Nós temos que parar de pecar e achar normal. Não é normal. Deus já nos purificou dos nossos antigos pecados. Então eu tenho que ver esse crescimento, esse desenvolvimento em mim. Eu tenho que declarar isso. Porque se não estou havendo esse conhecimento, esse crescimento ao qual nós lemos aqui em nós estamos cegos, achando que estamos vendo.
Portanto, meus irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais você vai tropeçar. Porque assim você será amplamente concedido entrar no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Procurai fazer cada vez mais firme a sua vocação. Como? Ensinando na mesa, conversando com a sua família na mesa, sentando na mesa, adorando a Deus e conversando na mesa, falando daquilo que Deus fala, declarando aquilo que Deus declara. Como eu posso deixar minha casa cheia do Espírito Santo, minha família cheia do Espírito Santo? Comece a declarar aquilo que Deus disse. Como? Falando entre vós salmos, cânticos espirituais, palavra de adoração, conversando, se relacionando em família. Isso é procurar fazer cada vez mais firme a sua vocação e eleição. Fazendo isso, você nunca, jamais vai tropeçar novamente, nem na sua fala. Porque nós já escapamos da corrupção que há no mundo. A corrupção que te leva à fala, você já escapou. Então o que eu faço? Analise aquilo que vocês estão falando, analise a voz que tem sido dita no seu celular, no YouTube, nas músicas, nos Spotify, nos seus podcasts, nas suas novelas, nos seus filmes. Analise a voz que tem sido profetizada, proferida. Se essa voz é de adultério, de traição, de briga, de contenda, se é voz de demônios, doutrinas de demônios, cabe a quem analisar, cabe a quem fazer esse confronto, cabe a quem essa responsabilidade de evolução. Agora, somente a nós. Então esse é o convite para você sentar à mesa na sua casa, aplicar essa cultura genoma. É desafiador, é complicado, é difícil, é duro, sim, necessário, e produz vida. Vai produzir nervos, tendões, barulho, reboliço, mas o final é vida. O final é a sua casa como a casa de Cornélio, a unção, a presença de Deus sendo manifesta em nome do Senhor Jesus. Então, graça e paz, um bom desafio dessa semana e no demais, Kamiwa Anatao Shukufukushita. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, na próxima semana, em nome de Jesus. Amém.